Caro estudante, que bom poder novamente conversar com você. No guia de estudo, você viu sobre o termo pastoral e a evolução do mesmo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, onde Jesus é o modelo de uma pastoral de serviço a Deus e às pessoas. Nesse vídeo, quero apresentar a você a pastoral na igreja até a Reforma Protestante do século XVI. Os textos que nos fornecem informações sobre o pastorado no início da igreja são os textos chamados Pais da Igreja: Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna. Estamos falando da fase final do período neotestamentário, onde o episcopado monárquico estava ligado a uma hierarquia ministerial que cuidava do anúncio da palavra, da condução do culto, da presidência da Eucaristia e a direção da comunidade. No século I, na carta de Clemente à igreja de Corinto, ele defendia a tese de que somente os presbíteros tinham o direito de presidir o culto. Vemos, portanto, a diferenciação clara aí entre o clero e os leigos. Começa também a diferenciação entre bispos e presbíteros. Bispos e presbíteros eram sinônimos lá no início da igreja, o que deixa de ser agora a partir aí do século I. Com o crescimento da igreja, os bispos não davam conta de tudo e por isso nomeavam os presbíteros como assistentes e representantes destes nos cultos. Inácio, por volta de 120 depois de Cristo, escreveu o seguinte: segui todos ao bispo como Jesus Cristo ao Pai, e ao presbitério como aos apóstolos. Diante dos diáconos, porém, tende respeito como diante do mandamento de Deus. Em meados do século III, Cipriano de Cartago, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 18, em que Jesus diz para Pedro: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la, desenvolveu a tese de que a igreja está fundamentada nos bispos dentro da sucessão apostólica, a partir de Pedro, de maneira que quem não se submete ao bispo não permanece na igreja. Estava aí preparado o caminho para a doutrina da Igreja Católica Romana, acerca do episcopado e do papado e a sua hierarquia. Nós vamos falar sobre a doutrina da Igreja Católica Romana quanto à hierarquia, porque vamos depois falar da reforma. É importante que você compreenda bem isso e as mudanças que a reforma trouxe. Para a Igreja Católica Romana, o ministério da Igreja é monopólio do clero. Por sua vez, o clero tem sua estrutura hierárquica da seguinte forma: bispo, autoridade última, que cuida da doutrina, disciplina, direção da igreja; presbíteros ou sacerdotes e diáconos, que estão subordinados ao bispo. A entrada ao clero acontece através da ordenação, ganhando aí um status especial. A sucessão apostólica, ela se dá da seguinte forma: Jesus instituiu os apóstolos os primeiros bispos, os bispos aos presbíteros. O Papa é o bispo dos bispos, sendo ele o bispo de Roma, sendo, portanto, o sucessor de Pedro. O apóstolo Pedro é considerado o primeiro bispo da igreja. As consequências dessa compreensão de igreja é que fica evidente a separação entre clero e o laicato. O clero são os cristãos especiais e os leigos, os cristãos comuns. Com isso também é criada uma ética diferenciada. Aos leigos é exigida a observação dos 10 mandamentos. Ao clero, que eles cumprissem os votos: pobreza, obediência e castidade. Estabelece também atuações diferentes. Aos leigos, cuidar da esfera temporal, ou seja, das estruturas sociais e da política. Já o clero
teriam que cuidar das coisas do Espírito, das coisas do sagrado. Tem, portanto, a função de realizar, administrar e distribuir os sacramentos e os diversos bens simbólicos dos quais vive e se alimenta a comunidade. Como se dava essa preparação das pessoas chamadas para compor o clero da igreja? Do século I ao século III não havia programas formais de educação para o pastorado. Exigia-se somente saber ler e interpretar. Assim dava-se especial atenção aos estudos seculares, especialmente da retórica, que cuidava da interpretação dos poetas antigos e de autores gregos romanos. São expoentes dessa época Ambrósio, Agostinho, Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo. São pessoas que não tiveram uma formação teológica formal, mas que contribuíram muito para a educação teológica, para os escritos teológicos. Nessa época também surgiram as escolas cristãs. Justino Marte foi o fundador da escola catequética de Alexandria, que servia para a preparação para o batismo. Portanto, nos primeiros séculos da vida da igreja, não havia programas formais de educação para o pastorado. Os bispos supervisionavam a formação dos presbíteros, onde exigiam deles educação secular nas áreas de literatura, de interpretação e retórica. Durante quase toda a Idade Média, não houve uma educação formal para os pastores. Existiam livros teológicos e também as escolas monásticas. Os mosteiros cumpriram um papel importante na formação da área teológica. Nos séculos XI e século XII, origens da escolástica, onde os seus expoentes são Anselmo, Abelardo, Hugo de São Vítor, Pedro Lombardo. E nesse período nós temos o surgimento das escolas catedrais, que mais à frente deram início às universidades. Mas a intenção não era preparar pastores ao ministério, mas sim a busca da verdade. E por isso os debates eram sempre de ordem muito filosóficas. No século XIII, florescimento dos estudos teológicos é o período chamado de escolasticismo, surgimento de agrupamentos de professores e estudantes que levou o nome de universidade. Entre elas estão Paris, Salamanca, Oxford. Mesmo com o despertamento do estudo da teologia, ainda assim não era uma exigência para o ministério, pois era muito caro e os custos dos livros inviabilizavam os estudos de grande parte dos pastores. O que tinham estudos era uma pequena minoria. Estamos no final da Idade Média, onde o escolasticismo causou uma distância entre a academia e o povo. A academia não falava ao povo e, portanto, não contribuía para a melhoria da prática pastoral. Estamos completando 500 anos da Reforma Protestante do século XVI. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano, preocupado com a sua salvação e indignado com a corrupção e os desvios da igreja, fixou as suas 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Precisamos conhecer bem essa história para cumprirmos com o nosso chamado pastoral como igreja reformada. Com Martinho Lutero, há uma mudança de paradigma, pois defendia o sacerdócio geral ou universal de todos os crentes. Se a igreja de sua época defendia a primazia do clero na relação entre o ser humano e Deus, com Lutero isto cai por terra. Para ele, o que as Escrituras diziam representava a verdade e era a autoridade superior a qualquer tradição
da igreja. O texto de Paulo a Timóteo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, lá em 1 Timóteo 2,5, quebrava com a autoridade do clero de mediar esse relacionamento. Portanto, não havia necessidade da mediação, pois Cristo é o nosso único e suficiente mediador. E nesse sentido, todos são sacerdotes, como diz lá em 1 Pedro 2,5 e 1 Pedro 2,9, pois era uma escolha de Deus. Lutero questionava a separação entre clero e laicato. E ele escreveu o seguinte: inventou-se que o Papa, os bispos, os sacerdotes e o pessoal dos conventos sejam chamados de estado clerical. Isto é uma invenção e fraude refinadas. Todos os cristãos são verdadeiramente de estado clerical, isto é, espiritual, e não há qualquer diferença entre eles, a não ser exclusivamente por força do seu ofício. Lutero também defendia que toda pessoa é responsável pela sua fé e não depende da autoridade de um magistério que determine o que ela deve ou não crer. Assim, escreveu: tu não vens a ser condenado ou salvo através da doutrina correta ou falsa de alguém outro, mas única e exclusivamente por meio da tua fé. Isso era muito perigoso para a sua época, defender essas posições, pois implicava em questionamento da doutrina da sucessão apostólica, que representava a sustentação ideológica para a existência da hierarquia da Igreja Católica, com o direito e a incumbência de zelar e decidir pela doutrina certa. Quanto a isso, Lutero diz o seguinte: palavra e doutrina humana fixaram e determinaram que o julgamento da doutrina deve ser delegado exclusivamente aos bispos, eruditos e concílios. Com eles está o poder e o direito de julgar o que é cristão ou herético, pois Cristo determina precisamente o contrário e tira dos bispos, eruditos e concílios ambas as coisas, tanto o direito como o poder de julgar a doutrina, dando-os a todo mundo e a todos os cristãos de modo geral. Essa compreensão significa uma mudança na compreensão da vocação e da profissão. Vocação não é mais agora uma exclusividade do clero. Vocação é a marca de todo crente, de todo cristão. Cada pessoa é vocacionada por Deus para servir na família, na profissão, na comunidade e também ao próximo. Surge então a pergunta: se todos os crentes agora são ministros ou sacerdotes, a reforma então acaba com o ministério pastoral? Lutero defendia o pastorado com um ministério específico ou especial. Ele assim dizia: o ministério da pregação é da comunidade toda. O ministério especial emerge dela, atua em nome e por incumbência dela e em fidelidade a Cristo. É justamente a natureza comunitária do ministério que exige do meio da comunidade brote o ministério especial como instrumento de preservação da unidade e da ordem. O outro reformador que queremos destacar é João Calvino, considerado o pai do presbiterianismo, o que para nós se torna uma figura muito importante na qual precisamos conhecê-lo bem. João Calvino foi por muitos anos o pastor na igreja em Genebra. Sua prática pastoral não se resumia somente dentro das paredes da igreja, mas tinha uma dimensão prática, uma dimensão diaconal, que ganhava as ruas da cidade e influenciava ali a cidade de Genebra. Entendendo Calvino que a missão não se reduz somente ao discurso, ou seja, à salvação da alma, mas também à prática de uma fé a serviço da vida, a prática pastoral de Calvino serve de exemplo de comprometimento com Deus e o seu reino, mostrando de maneira concreta o amor de Deus à sociedade. A atuação de Calvino na cidade de Genebra foi muito profícua. Defendia a igualdade social e dizia que a desigualdade era pecado e contrária a Deus. Afirmava também que o acúmulo de bens era a manifestação do egoísmo e do pecado, corrompendo a ordem natural da economia que, segundo os desígnios de Deus,
deveria assegurar a todos o viver com tranquilidade e sem necessidade. Os reformadores e o próprio João Calvino viveram de maneira muito simples, recusando muitas vezes benefícios adicionais, pois eram mais do que eles necessitavam. A atuação de Calvino ia muito além, como exigir melhores salários aos trabalhadores, condenava o luxo em relação aos pobres, ajuda aos estrangeiros, etc. Foi Calvino também que fundou a Academia de Genebra, que depois viria a ser a Universidade de Genebra. Embora o Hospital Geral na cidade de Genebra já existisse quando Calvino chegou ali, ele muito contribuiu para melhorar o atendimento para os doentes, pobres, órfãos e aos idosos. Para que todos pudessem ter o alimento básico, medidas de ordem econômica foram tomadas contra o monopólio e a especulação por influência de Calvino. Em muitas oportunidades, Calvino condenou severamente a ganância e a insensibilidade dos ricos, pois ele estava preocupado com que as dádivas de Deus fossem usadas para benefício de toda a comunidade do povo de Deus. Para ele, o pobre, enquanto nessa condição, tinha que receber a ajuda dos ricos, pois os mesmos, ou seja, os pobres, representavam na terra uma das formas de Cristo. No seu sermão 95, no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, verso 11 a 15, Calvino afirma o seguinte: Deus mistura os ricos e os pobres para que eles possam encontrar-se e ter comunhão uns com os outros, de modo que os pobres recebam e os ricos repartam. Para Calvino, a igreja era chamada para viver a sua fé dentro da realidade vigente, influenciando-a com o Evangelho de Cristo. Podemos dizer, então, que Calvino tinha uma praxis libertadora. Vale ressaltar que o trabalho pastoral, diaconal da Igreja Reformada em Genebra não ficava só no assistencialismo, mas tinha essa dimensão libertadora, pois propiciava condições necessárias para que as pessoas não precisassem mendigar. Lá no Hospital Geral, as crianças dos enfermos recebiam instrução de um professor. Essa educação, inclusive, era estendida aos adultos enfermos para que eles pudessem ser reeducados profissionalmente. Por isso, como igreja reformada, precisamos urgentemente voltar os nossos olhos para Calvino e a sua atuação pastoral em Genebra. Uma prática pastoral encarnada, sensível à dor e ao sofrimento humano, que levava a igreja a viver de maneira concreta o amor de Deus na sociedade. Calvino também muito contribuiu para a formação teológica dos pastores, pois através dos seus escritos, ele tem muitos textos, livros, e também da academia em Genebra, ele pôde contribuir para que esses tivessem uma formação teológica adequada. E a partir daí, a partir da reforma, então começou a se exigir esse ensino teológico para a ordenação dos pastores. Concluindo, Calvino foi mais que o pastor da igreja. Calvino foi o pastor da cidade em Genebra. E fica para você que está aí almejando o ministério, que você possa desenvolver o seu ministério também, não só pensando na igreja local, mas na cidade aonde ela está inserida. Que Deus o abençoe.